para que venha ter aqui junto conosco o Paulo Moraes, que é o CEO da Credit Carbon Manaus. Por favor. Antes de iniciar aí nossa palestra, gostaríamos apenas de, primeiramente, agradecer a toda a organização do evento, um evento dessa expressão, dessa importância, vem em um momento muito oportuno na cidade de Manaus e esperamos contar com outros eventos e podem contar conosco, com a Credit Carbon, tá? A gente é uma empresa parceira e acreditamos no conhecimento e nos valores, das pessoas e das comunidades. Então, gostaria primeiramente apresentar-nos um pouco. Somos a Credit Carbon, uma empresa voltada para a gestão de ativos intangíveis. Nossa missão: contribuir para um meio ambiente mais sustentável por meio da aplicação de técnicas em gestão. Então, a Credit Carbon nasce com essa missão, de levar, por meio de técnicas científicas, metodologias, proporcionar um ambiente mais sustentável e em harmonia, tanto com as comunidades quanto com o meio ambiente propriamente dito. Nossa visão: sermos referência na região norte como uma empresa de consultoria e gestão de ativos intangíveis. Então, a Credit Carbon nasceu com essa necessidade. Estamos posicionados e localizados na cidade de Manaus. Somos uma empresa de consultoria com consultores, todos de nível superior, todos com formação nas áreas afins, como a engenharia ambiental, georreferenciamento, biologia e dentre outros profissionais. Nossos valores, que não abrimos mão: a ética, acima de tudo, transparência de nossas relações, de nossos contratos, de nossas prestações de serviços, e a sustentabilidade, por um meio ambiente mais sustentável. Antes de entrarmos no assunto da nossa palestra, eu gostaria apenas de agradecer e pedir que ficasse em pé o nosso consultor Deni Colares, por favor. Salva de palmas para ele. É da Credit Carbon. A Maria Luísa se encontra aí? Está aqui. Maria Luísa, por favor, fique em pé, nossa consultora também. Então, não estaríamos aqui se não fosse eles também. Tá? Então, obrigado. Então, pode passar. Deixa eu ver aqui. Como é que passa aqui? Aqui. Então, tá. Já falei um pouco aí da nossa visão, missão e valores, Nossos serviços, nos especializamos em estudos de projetos de crédito de carbono. Tá? Sabemos que esse tipo de conhecimento é um conhecimento que você tem que buscar a capacitação. Você não consegue encontrar no mercado profissionais com esse conhecimento especializado. Então, a gente trabalhou e temos uma equipe altamente capacitada para desenvolver esses projetos, desde a viabilidade ao registro nos órgãos certificadores. E muitas vezes as pessoas acham que o projeto de carbono se resume apenas na preservação e conservação do meio ambiente, mas sabemos que existem outras metodologias, outras formas de mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente também desenvolve outros tipos de projeto, como o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, onde trabalhamos com algumas empresas e propomos melhorias, melhorias e novas formas de trabalhar mitigando as suas emissões. Também prestamos serviço de regularização fundiária e urbana, também envolve o meio ambiente, perícia e auditoria em documentos fundiários e consultoria em serviços ambientais. Então, toda essa situação de serviços ambientais podem estar nos procurando aí, que a gente vai estar prontos para
atendê-los. Deixa eu ver se eu passar aqui. Bem, o tema da nossa palestra hoje é análise dos documentos fundiários como ponto de partida para projetos de crédito de carbono. Isso é um assunto muito recorrente. A gente vê essa corrida para projetos de carbono, muita gente falando, fóruns, eventos, e a gente tem percebido uma crescente demanda por esses tipos de projetos. Uma situação que já começa a chegar nos tribunais de justiça com relação à parte fundiária de onde vai ser o projeto, né? Então, muitas vezes a gente tem visto aí documentos que são muitas vezes levados para o projeto, para a certificadora, mas não foi feita uma análise técnica precisa da veracidade daqueles documentos. Então, a gente traz hoje neste evento esse tema de extrema importância, porque você tendo uma área totalmente documentada e legalizada, tem uma grande chance de seu projeto prosperar e não ter lá na frente algum contratempo, né? Então, é muito importante, como ponto de partida, a análise dos documentos fundiários. Então, o que a gente se depara hoje, quando a gente vai fazer uma análise fundiária, né? Primeiro, a gente vê que os órgãos ambientais e fundiários, não só da região amazônica, mas de todo o Brasil como um todo, eles estão de forma, posso dizer, desconectada, né? Os órgãos estaduais e muitos municipais, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas existe um caos fundiário no Brasil e muito mais na região amazônica, né? Isso se deve aí a fatores de busca, né? A grilagem, o desordenamento urbano e rural, de certa forma, a falta de órgãos estruturados, né? Que possam diminuir esse impacto negativo na sociedade. Então, o governo federal e os governos estaduais não sabem de maneira sistematizada quais e quantos tipos de título emitiram, para quem, onde e qual o tamanho. Essa é a fonte Treccani, 2015. Então, isso aqui é uma informação muito importante. Como é que a gente vai, o investidor que está investindo na região amazônica para projetos de carbono, como é que ele vai investir milhões se a gente tem um caos fundiário? Como é que se resolve essa questão? Como é que a gente poderia diminuir os impactos e aumentar a probabilidade de aprovação de um projeto de carbono? Então, hoje a gente tem aí vários órgãos que cuidam da parte fundiária, né? Por exemplo, o órgão federal, o governo federal, temos o INCRA, temos a SPU, né? Temos os órgãos estaduais também, cada estado geralmente tem o seu instituto, alguns já transformaram em secretaria, a fim de dar mais estrutura para resolver essa demanda. No caso, o estado do Amazonas já está indo nessa direção, dando mais suporte para a questão fundiária, né? E além disso, também temos os órgãos fiscalizadores, né? Como o ICMBio e muitos outros, né? Então, são órgãos que estão caminhando para uma integralização dos assuntos fundiários, mas, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse nível ideal. Então, isso aí é uma situação que a gente encontra, principalmente aqui na região amazônica, isso é todos os estados, praticamente. Então, muita atenção na hora de ver e fazer uma análise dos documentos, né? Então, eu trouxe aí para vocês mais ou menos um pouquinho aí do que a gente tem encontrado
em nossas auditorias, né? Fraudes e erros achados em auditoria, né? O que a gente tem mais encontrado na análise dos documentos visando um projeto de carbono, né? Então a gente tem aí encontrado erros de localização. Muitas vezes o imóvel ele está registrado em uma região, mas na verdade ele se localiza no outro extremo da área, né, da gleba, né? Então isso aí é uma situação que a gente encontra. Então, se a gente não tivermos essa atenção para vermos isso, atentarmos para esse detalhe, imagina um projeto aprovado, só que ele está inserido do outro lado, muitas vezes do rio ou da região, por exemplo. Então, eventualmente encontramos isso, né? Também imóveis em duas circunscrições, né? Vocês podem ver aqui nessa segunda imagem, imóveis pertencentes a dois municípios, município A e município B. Isso, na legislação, deveria obrigatoriamente estar registrado nos dois municípios. E o que a gente vê? A gente vê que a área que está inserida, tanto no município A e no município B, ele está registrado no município C. Então, isso também é recorrente nas análises fundiárias, tá? Também temos sobreposições em áreas dentro de reserva, né? Ali já tem uma área de reserva protegida pela legislação e quando vai ver, a área está dentro de reserva. Então, sempre tem essas sobreposições de áreas, tá? Também temos registros de áreas acima dos limites constitucionais. Eu trouxe aqui essa imagem aqui do estado do Pará, vocês podem ver aqui. E o que foi registrado e matriculado é praticamente 4 vezes maior do que o tamanho do estado. Então isso é uma questão muito séria e exige de nós bastante cuidado, né? E também temos aí documentos fraudulentos, assinaturas, problemas com os cartórios, né? Às vezes a pessoa apresenta uma certidão do cartório, mas será que aquilo ali realmente tem procedência, que ali cumpriu o rito legal da documentação? Então, tudo isso aí a gente analisa, né? Então, temos todo esse cuidado na hora de fazer uma análise fundiária. Então, a nossa auditoria e perícia dos documentos fundiários, a gente vai usar as legislações vigentes, né? Que vão nos dar toda a base para a gente fazer aí uma análise. E a gente vai pegar ali a lei 10.033, esqueci agora. Mas é a lei, alguém pode me ajudar? A lei de registros públicos. Eu não sou advogado, tá? Me desculpe, mas a lei de registros públicos, ela dá um norte do que tem que ser seguido, o que tem que ser observado em uma análise fundiária. Então, a gente vai pegar aí, por exemplo, o princípio da obrigatoriedade do registro. Então, todo imóvel que tem matrícula, ele tem que ser levado a registro. Muitas vezes a pessoa recebe um título do governo, tem um destaque, ou tem um contrato de compra e venda, mas ele não leva a registro. Então, vamos atentar na nossa análise se foi seguido, se foi respeitado o princípio da obrigatoriedade do registro. Outro princípio que atentamos, princípio da especialidade, né? O imóvel ele realmente tem que descrever de forma fidedigna onde ele está inserido, onde ele se localiza, né? Tanto as coordenadas, né? Azimutes e pontos de referência, quanto o que é desenvolvido naquele imóvel, né? Se é um imóvel rural ali de plantação de cana-de-açúcar, de criação de gado, por exemplo. Então, tudo isso aí a gente vai observar se realmente aquele imóvel, o que está descrito na matrícula, obedece o princípio da especialidade, tá? Também temos o princípio da continuidade. Isso também é importante porque a gente vai fazer uma análise da cadeia dominial e muitas vezes a gente encontra um lapso temporal do último proprietário para o novo. E não foi seguido o princípio da continuidade.
Então, isso também a gente identifica no análise, tá? Então, uma cadeia dominial, ela tem que ter, desde o primeiro dia que foi destacado do patrimônio público até os dias de hoje. Então, a gente encontra muitas vezes um lapso temporal. O último registro foi de 1970. E como é que agora apareceu em 2022, 2021, que o cara adquiriu esse tempo? O que aconteceu com o imóvel nesse tempo? Então, tudo isso aí tem que ser checado, né? Princípio da territorialidade. O imóvel tem que estar naquela circunscrição, registrado naquela serventia, para justamente estar obedecendo o princípio da territorialidade. Então, aqueles achados de auditoria que eu citei ainda agora. Muitas vezes a gente acha um documento que ele está registrado em um cartório totalmente adverso daquele que deveria estar registrado, obedecendo o princípio da territorialidade. Tá? Também temos o princípio da unitariedade, ou seja, para cada matrícula, um imóvel, né? Seja tanto no desmembramento, seja numa partilha, seja qualquer movimentação do imóvel na cadeia dominial, na matrícula, tem que ser observado essa unitariedade, tá? Princípio da legalidade, também vamos ver se aquele imóvel, todo o trâmite, todo o registro foi seguido rigorosamente o princípio da legalidade. Isso aí a gente vai também ver a legislação estadual de cada estado específica, tá? Também temos o princípio da concentração, ou seja, tudo que acontecer no imóvel, né, tudo tem que ser registrado na matrícula, seja o que for, desmembramento, remembramento, algum projeto, uma compra, uma venda, uma alienação, uma permuta, tem que estar registrado na matrícula. Isso vai seguir o princípio da concentração. E o último princípio é o princípio da disponibilidade. Ver se realmente aquele imóvel está disponível para ser negociado. Se há alguma ação em trâmite, se há alguma coisa que possa colocar o imóvel em retenção, né? Então, vamos também atentar a ver se aquele imóvel está disponível para ser negociado. Então, com base nesses princípios, a gente faz um relatório, fazemos um parecer e damos mais tranquilidade para as transações, né? Tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então, isso é muito importante, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Deixa eu ver outro. Aí. Então, em nossa análise, né, quando a gente vai fazer uma análise dos documentos fundiários visando projetos de carbono, a gente vai olhar com muita atenção todos esses documentos, tá? Pessoa física, CPF, RG, comprovante de residência, ver se aquele imóvel que está registrado em nome do seu João, será que o seu João não tem alguma coisa que está correndo na justiça que vai impactar no futuro o imóvel? Alguma penhora, algum bloqueio? Então, tudo isso aí a gente analisa, tá? Se pessoa jurídica, CNPJ, contrato social, tudo mais, né? Documentação da área, a gente vai ver toda a documentação que tem e o que falta, tá? O cartório de registro de imóveis também vai ter que ser consultado, né? Sabemos que existe prazos de certidões, né? As certidões hoje em dia, cada vez mais, elas estão mais restritas, né? Validade de 30 dias, por exemplo. Então, isso aí realmente tem que ser visto com bastante cautela, tá? O INCRA, também vamos consultar a base cartográfica do INCRA, tá? Ver o memorial descritivo, ver se está no CIGEF, se tem alguma sobreposição, e pedir e se comunicar diretamente com o INCRA, a fim de que o INCRA faça dê um feedback com relação ao imóvel, né? Temos também o IBAMA, ver se não tem algum passivo ambiental, se não teve alguma multa, algum TAC. Então, tudo isso a gente tem que ver. Ah, já deu? Cara, eu vou correr aqui, tá? Então,
Esses documentos todos a gente vê, tá? Receita Federal, Receita Estadual, tá? E órgãos estaduais. Só finalizar, tem só mais um slide. Vou correr aqui. Vantagens da análise dos documentos fundiários. Então, quais são as vantagens de ter e fazermos uma análise fundiária de documentos? Né? Primeiro, a gente vai ter uma segurança jurídica para o negócio, tá? Garantia da titularidade da terra, onde a gente vai saber de quem estamos comprando, quem está vendendo, né? Maior viabilidade de aprovação do projeto junto aos órgãos, tá? Certificadores, responsabilidade compartilhada. Então, esse detalhe aqui é importante, porque imagina você comprar um imóvel e a gente deu um parecer, um laudo de que aquela área estava totalmente livre e desimpedida, e lá na frente aparece um outro proprietário. Como é que fica? Então, a responsabilidade fica compartilhada, porque a gente também é responsável pela análise dos documentos, tá? Identificação de erro e fraude, e transparência e maior segurança nas transações financeiras. Ok? Vou só finalizar agora com o último slide. A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade dos povos da Amazônia se inicia com a regularização fundiária. Então, mais ou menos nessa ideia que a gente gostaria de deixar um pouco para vocês. Espero que possa ter sido bastante claro e possam ter compreendido aí o tema da nossa palestra. E qualquer coisa a gente pode procurar nossas redes sociais, nosso site e entrar em contato conosco. Tá ok? Muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês.